Eu acho que nesse primeiro momento da crise, essa paralisação é uma coisa muito normal, muito convencional. Eu acho que a gente estava há muito tempo sem viver crises, eu acho que a gente tinha esquecido como que elas eram, e isso, para a gente como brasileiro que viveu tantas coisas tão complexas, estava gerando um certo conforto e a gente tinha esquecido e realmente não estava com vontade de ver. Então, eu acho que esse primeiro momento de impacto é um momento muito assustador, como de fato foi, é um momento de reorganização. É de reorganização das pessoas e do país e da sociedade de maneira geral. Eu acho que a crise que a gente vive é uma crise muito complexa, que não se restringe a uma crise econômica, ela é muito mais uma crise moral, uma crise ampla e que envolve a gente e cada um de nós em todas as suas relações mais próximas e mais distantes. E eu acho que uma coisa que a crise traz é uma sensação de solidão muito grande. A gente deixa de contar com o país, a gente deixa de contar com uma estrutura organizada e que, de certa forma, vinha nos provendo, e isso dá uma orfandade. Assim, eu percebo as pessoas muito sozinhas e muito sem saber por onde ir. E num segundo momento, quando a gente começa a se acostumar com essa ideia, a gente começa a achar que talvez seja possível andar no meio disso, começa a ver, não sei se a gente poderia chamar de ganhos, mas eu acho que socialmente a gente acaba conseguindo ter alguns resultados disso, que serão resultados muito positivos e que vão ser muito mais do que uma tocada de boiada, como a gente estava vendo, a gente estava fazendo coisas super massivamente e muito sem pensar. Eu acho que a gente é convidado a pensar em soluções individualizadas ou particularizadas, e eu acho que a gente começa a fazer valer realidades que estavam no entorno, recursos que estavam sendo subutilizados, vontades pessoais que não vinham contando, porque a gente estava realmente comprando em Miami, estava tudo certo, a gente estava voltando com 9 malas e estava uma beleza. Mas isso não é nem um pouco positivo, na verdade, isso é uma coisa boba que nutre. Qual a grande vantagem que a gente pode ter de nutrir uma ampliação do consumo desenfreado, sobrepondo as belezas ou as vantagens que a gente tem nesse país com produtos de todas as naturezas, com uma construção civil desordenada, com uma ampliação de estradas, uma malha quase uma malha financeira, uma malha de construção equivocada, coisas sendo mal feitas, pensamento de curtíssimo prazo, um pensamento antiquado em termos de consumo. Então, eu acho que a crise nos cai muito bem, na verdade, ela é dolorosa e ela é assustadora, mas eu acho que ela é eficiente, trazendo cada pessoa de volta para o seu lugar e colocando uma pergunta para a gente, assim, que é uma pergunta muito crucial de qual é a sua intenção, o que você faz, o que você faz bem, o que você gostaria de fazer, você gasta a sua vida como? Eu acho que essa é a pergunta principal que a crise traz para a gente, que é o resultado de um momento de susto, assim, um momento de impacto, e que sem isso, na verdade, raramente a gente começa alguma coisa nova, alguma coisa diferente. São pouquíssimas as pessoas no mundo que têm a iniciativa de começar coisas ou de assumir posicionamentos muito pessoais ou muito significativos e significantes quando está tudo muito bem. Então, esse é o momento em que eu percebo muitíssimo as pessoas, e eu própria, e quem está à minha volta, e quem vem até mim, querendo fazer uma coisa que realmente tenha importância, que faça sentido para ela própria e para os outros. Você falou desse olhar sempre para fora, desse fazer até sem consciência, né, de reproduzir, de consumir, tudo de uma forma meio automática, né? Uhum. Falta essa iniciativa criativa em termos de produção, de negócios para nós. A crise ela pode nos mexer nesse sentido? Eu acho que essa falta de viver no piloto automático é viver pelos preceitos ou pelas formas que alguém disse que fazia sentido. Quando a gente está
um pouco desatento para a vida, está um pouco à toa, esse é um recurso interessante, porque a gente não precisa pensar muito, nem estudar muito, nem debater as coisas tão a fundo, e a gente vai fazendo como todo mundo faz, de uma maneira muito inquestionada. Na hora que a gente começa a viver as coisas com mais aperto, e esse momento é o momento de mais aperto, eu acho que tem uma pergunta que ocorre às pessoas, que é uma pergunta salvadora, na minha opinião, que é assim: como que eu faria? Como que eu resolveria isso da minha forma? E essa é uma pergunta que serve para indivíduos, serve para a gente na casa da gente, na hora que você está fazendo o jantar, por exemplo, como serve para uma empresa que vai se posicionar com relação ao produto. Como que eu faria isso? Qual seria o meu processo? Qual seria o meu resultado? E aí eu vejo os indivíduos fazendo muito essa pergunta, no sentido de falar assim, mas como que é a minha felicidade? O que me deixa feliz? Como que eu trato as minhas questões? Como que eu respondo às questões do mundo? Com quais coisas do mundo eu concordo e quais coisas do mundo não me dizem respeito ou não me fazem sentido? E aí as pessoas passam a assumir, tanto pessoas quanto empresas, um posicionamento mais individualizado. Elas respondem à medida que aquilo faz sentido para elas. E quando a gente está falando de negócio, de economia, de criatividade aplicada ou de economia criativa, são todos termos que têm circulado muito e circulam muito mais num momento como esse, a gente começa a ver respostas que aí não são mais genéricas, mas que são individuais, porque realmente motivos de felicidade não são iguais ou não são idênticos, as pessoas não são todas encantadas pela mesma coisa. E é justamente isso que acaba faltando. Acho que a gente está vindo de um Brasil muito genérico, assim, onde tudo é igual, onde todo mundo pensa igual, onde tem uma fuga da realidade super grande. Isso a gente pode ver por um consumo que eu acho super estranho, que é dito de drogas lícitas. Eu acho isso uma coisa esquisitíssima, assim. E a gente começa a voltar para uma coisa muito mais saudável, que é a individualidade. Não a individualidade no sentido de ser separado, ou de viver isolado, ou de estar morando num estúdio ou numa kitnet, não nesse sentido, mas no sentido de falar assim, eu tenho uma opinião sobre a vida, eu tenho uma opinião sobre como eu gostaria de viver, ou sobre como as pessoas poderiam viver, eu tenho uma opinião sobre essa árvore que está aqui do meu lado, sobre esse bicho que está aqui na praia, sobre esse peixe que está sendo vendido, sobre o preço desse negócio no mercado, sobre a coisa que eu faço e que eu vendo, sobre o jeito que eu quero viver. E eu posso começar a me pautar muito mais pelas minhas opiniões, naturalmente estudadas, debatidas, comparadas, conversadas, do que pelas opiniões gerais. Outro dia eu estava na estrada, estava aqui na 470, que é um lugar que eu passo muito, e passei por um lugar que tinha um grande barulho, e esse grande barulho era um monte de gente orando, gritando, sei lá, dentro de uma igreja. E era uma coisa assim, meio às 6:30 da tarde. E eu tive muita saudade de quando as pessoas faziam isso nos bares. E eu acho que a gente está faltando isso, assim, está faltando a gente viver coisas que sejam mais próprias e mais autênticas e menos iguais para todo mundo. E aí a gente chega a ter valor de negócio, valor de produto e cria-se uma condição muito maior de dialogar com o mundo, de falar para o mundo. Na verdade, é muito interessante quando a gente está fora daqui, as pessoas têm primeiro um grande apreço pelo que é Brasil, pelo que é brasileiro, pelo que é daqui, e um apreço pelo nível cultural que a gente tem, que a gente consegue ter, pelo tipo de alegria, pelo tipo de leveza, pelo tipo de mistura. E eu acho que a gente valoriza pouco isso porque acredita demasiadamente nessa coisa que é igual para o mundo inteiro, que é pasteurizada.